falar do Roger Guedes no Corinthians, que virada, né, na evolução, que ele é bom jogador, a gente sabe que ele é, por isso que passou pelo Palmeiras, estava fora, foi contratado pelo Corinthians, mas ele com o português lá, com o Vitor Pereira, estava saindo faísca e não estava jogando o que podia. Parece que agora é um outro jogador, né? A dupla de ataque funcionou bem ano passado, né, Fernando? Isso que mais me chamava atenção, porque lá no começo o Vitor Pereira chegou a dizer que Yuri Alberto e Roger Guedes juntos era algo que ele não imaginava que fosse dar certo, né? Já no ano passado, olha lá, temporada de 2022, 66 jogos, 15 gols e 6 assistências. Na temporada anterior, 19 jogos, 7 gols e 2 assistências. Na temporada atual, 4 jogos e 3 gols, né? São números bons, ele é um jogador diferente. Eu acho que ele precisava só controlar um pouquinho mais o seu emocional. Às vezes meio esquentadinho e tal, mas não tenho dúvida que essa dupla de ataque do Corinthians, para mim, é o ponto forte do time. Aí com o Renato Augusto fala, vai lá, se consagra, fica mais fácil ainda. Não, e fez ele fazer algo assim, ele marcando, né? E durante o jogo, principalmente contra o São Paulo, a hora que o Yuri Alberto sai, ele joga de centroavante, né? Marcando, atacando, é outro jogador. Né? Ele tá mais à vontade. A bola do gol que ele deu pro Watson foi linda. Tá mais à vontade. Os primeiros jogos, o Fernando Lázaro até armou um esquema para mim, para ele jogar. Porque botou até o Renato para marcar mais pelo lado e soltou ele mais, aí ele fez os 2 gols, né, na partida. Agora ele já trocou um pouquinho, botou o Roger Guedes mais pelo lado e deixou o Renato por fora, mas eu acho que ele tem conversado muito com o Roger Guedes. Colocado mais a situação para o Roger Guedes. Por isso que ele está mais contente, feliz. Sei eu acho que ele está tendo essa responsabilidade tática aí de ter que voltar jogando pelo lado, mas ele não está fazendo forçado. Ele está fazendo porque entendeu, teve uma conversa, não, deixa comigo que eu vou fazer. E aí as coisas se acertaram. É que é a tal da boa vontade, né? Eu acho que ele está fazendo com boa vontade. Às vezes fazia com má vontade. Agora ele faz com boa vontade e a coisa sai Essa é a impressão que passava, que às vezes tinha má vontade, né? Quero que esse cara se dane. É que o Vitor Pereira, embora tenha acertado bastante no ano passado, Fernandinho, ele chegou com uma das missões de acabar com algumas panelinhas, de alguns comandos que existiam. Tem panela lá? Eu acho que em quase todo o elenco, especialmente em elencos grandes, né? Especialmente em elencos grandes, com jogador importante e com muito tempo de casa. Porque o cara, conforme ele vai ficando com tempo de casa, ele vai se sentindo mais confortável, enfim. E o Vitor Pereira acabou com várias dessas panelas, né? A informação que eu tenho é de que a escolha do Fernando Lázaro, tomada pelo Duílio, partiu de uma sugestão dos atletas, de alguns dos líderes do elenco. Então acho que os caras... é bom. Tem os dois lados, né? Tem um lado bom, é possível enxergar o lado bom nisso e é possível enxergar o lado ruim. Mas a percepção que eu tenho de que o Roger Guedes é mais um dos caras que lutam para fazer com que o Lázaro... Tanto é que houve uma preocupação, depois do segundo ou do terceiro jogo, que o Fernando Lázaro veio lá e falou, não tem esse negócio aqui, que o ambiente tá bom, que tá tudo legal, não tem moleza, não tem baba para ninguém. Aqui é ganhar resultado, é vitória. Porque tava passando uma situação que... Cara, o cara tá aí, é bonzinho, é legal, o ambiente tá bom, ninguém incomoda. Começou com o Roger Guedes falando, depois o Maicon falou. Maicon falou depois. Então, e Roberto Carlos, li a mensagem, show de bola. Estamos com ele, né, Fernandinho? Eu tô... Então, mas é isso, eu acho que ele está mais à vontade, ele está fazendo com boa vontade mesmo que ele é pedido, e acho que é o mínimo também, o jogador está ali, tem que se entregar, né? Quase que enrosca, entregar. E tem responsabilidade tática também, Fernandinho, porque correr para frente é legal, é gostoso, todo mundo gosta, né? Mas tem que correr para trás às vezes também, e aí tem que ter realmente disposição. Eu não tenho dúvida que o Roger Guedes tem bola para ser um dos melhores jogadores da temporada. Tranquilo, com vontade, com dedicação, o time do Corinthians é bom. O time do Corinthians é bom, ali aquela galera que começa jogando, os titulares, o time é bom. Então, eu acho que o Roger Guedes, talvez ele consiga encontrar o melhor momento dele no futebol brasileiro agora. A temporada dele, o começo da temporada, o início da temporada dele diz isso, né? Eu gosto do jeito dele de jogar. Acho eu também gosto. O Veloso sempre disse que era um jogador que daria certo no Corinthians. Às vezes é a forma também como se fala, né? Como se pede para um atleta. Quando você impõe só uma coisa, é difícil de você engolir, né? Porque ele está fazendo a mesma coisa que o Vitor Pereira pedia para ele fazer ano passado, né? Só que assim, ele está mais leve. Você não vai comer mais pudim na sobremesa, hein? Minha vingança. Os caras ficam bravos. É difícil de você explicar, mas assim, é um jogador que iniciou a temporada aí fazendo a diferença.
Até falei aqui, né, que quando o Veloso tinha visto, né, que o Lázaro tinha armado um esquema, eu falei que era isso mesmo, estava dando certo, ele estava jogando bem, né? Quando você impõe algo para o treinador e escolhe algo e o treinador concorda com isso e você dá a resposta, não tem para que mudar, né? Lembrando que o jogo contra o São Paulo ele ficou da direita ali porque era o Orejuela que estava daquele lado. Né? Não tinha tanto poder ofensivo, né? A gente Mas não acho sabe. Que não dá para tirar o mérito, como eu Não, falei eu ontem não tô aqui. falando- A jogada de velocidade, de raça, de segurança, de confiança no Roger Guedes no primeiro gol do E ele não Corinthians fez só demais, né? aquilo, ele não fez só aquilo, né? Ele jogou muito jogo, né? Ele foi um dos principais jogadores. Estou dizendo que assim, que não é todas as vezes que ele vai pegar um lateral que não tenha tanto poder ofensivo. E aí tem que saber se isso foi para esse jogo ou vai ser sempre, né? Essa é a grande questão.